Boa tarde a todos. Boa tarde. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações nesta tarde maravilhosa divina. A gente viu, né? Sábado passado a gente teve a festividade da casa, né? Que teve a comemoração da mesma, né? A gente teve realmente um envolvimento que foi muito bom, né? Gostoso. O pessoal fez um trabalho, ó, chuchu, beleza, né? E realmente teve bastante alimento material, né? E alimento espiritual, né? Que é o aniversário da nossa casa. E nós estamos vendo que hoje é a mesma coisa. Estamos dando continuidade a esse trabalho divino e maravilhoso, pois todos os dias deve ser de festividade para os nossos corações, onde possamos sair daquelas dificuldades em que nos encontrávamos ontem, para estarmos melhores hoje, para estarmos realmente tendo a possibilidade de estarmos crescendo e evoluindo cada vez mais, alimentando-nos espiritualmente, como um ambiente maravilhoso divino que temos hoje aqui em nossa frente. Temos que aproveitá-lo, pois nós não somos matéria, nós somos espíritos. Um dia a matéria vai embora. E o que ficará? O espírito. Aonde estaremos? Em espírito. Aonde o nosso pensamento, onde a nossa mente projetar. Se estivermos presos à matéria, vivendo as coisas do mundo, vamos ficar presos aqui no mundo. Se estivermos realmente libertos, estivermos buscando ainda um pouquinho mais as coisas espirituais, estaremos libertos da matéria. Estaremos tendo mais facilidade da libertação. Então, estaremos mais perto de estarmos em congregação com Cristo, com esses espíritos iluminados que sempre nos buscam. Então, a nossa finalidade objetiva de estar aqui é essa. É estarmos melhorando para que estejamos dentro de todas as questões materiais, que é importante, claro, estudar, trabalhar, né? Mas levarmos Jesus junto conosco em todos os lugares que estivermos. Não só dentro da casa espírita, mas a casa espírita vai nos ajudar para que estejamos recarregando as nossas energias e possamos ir lá para fora ainda melhores, ainda mais edificados, não é isso? Gente, quem vai fazer a palestra hoje é a nossa irmã Maria da Graça, né? Ó, coordenadora do curso. Aproveitem. Quem não fez o curso ainda, já fala com ela, que vai sair tinindo, bem assim, estudado para trabalhar. E se não for trabalhar também, né? Mas pelo menos aprendemos, né? Estudamos, aprendemos, entendemos a nossa vida, né? O porquê da vida, né? E hoje ela vai falar sobre influências, não é influenciação, tá? Influências, né? Influência. Vai falar sobre influências, tá bom, gente? Então a gente sabe que essas palestras são sempre pautadas e inspiradas pelos nossos amigos espirituais, né? Assim, nossa irmã Maria da Graça já tem experiência, muita experiência, né? Nesse contexto de aulas, né? De palestras, de estudo, né? Então realmente está aí desde o começo da casa, lá no início, né? Trabalhando ali junto. Então basta que nós hoje estejamos ouvindo, né? A Dona Graça nos passando e a gente aprendendo cada vez mais. E lembrem-se, hein? Quando ela nos passa, o Espírito amigo está do lado dela para que ajude ela. E nós que estamos aí sentados, nós todos estaremos sentados, os Espíritos que estão junto conosco vão nos ajudar também a assimilar o que estamos a escutar. E ainda mais, aqueles Espíritos obsessores que a gente quer bem longe da gente, não é assim? Eles vão aprender conosco e vão sair melhores, assistidos e amparados, e um dia vão ter as mesmas chances que nós, né? Já fomos também Espíritos obsessores. E ainda somos de vez em quando, fica fazendo fofoca, coisa errada. Tá bom, gente? Vamos lá, é nós e Deus, boa palestra. Geralmente, quando eu falo alguma coisa dentro da casa, eu procuro buscar, né, a atuação das entidades amigas. E às vezes eu começo a escrever, vou jogando lá, começo a escrever, então depois eu passo a limpo e vou trazendo aqui, né? Eu vou falar hoje sobre influências. Por que eu escolhi esse tema? Porque é um tema que nós precisamos muito, muito mesmo, para que nós possamos trabalhar isso interiormente. E nesses momentos, nós vamos abordar esse tema conhecido por todos nós, mas que ainda
causado algumas dúvidas às pessoas. De um modo geral. Desta maneira, é importante esclarecer tal tema ante o momento em que estamos vivendo na Terra, uma hora muito tensa, que nós percebemos que o nosso planeta Terra está doente. Esse momento tenso em que a humanidade vive. Mesmo tendo o conhecimento da influência dos espíritos sobre as nossas vidas, nós estamos nos acomodando, admitindo que essas são questões, essas questões espirituais são sempre comentadas. Em todos os momentos se comenta sobre espíritos. De modo a nos acostumar com tais comentários referentes às influenciações espirituais. Assim, não temos levado muito a sério essa questão. E os nobres guias espirituais nos têm ensinado em todos os momentos, nestes tempos atuais, que o mundo espiritual negativo, sofredor, astuto, perturbador, vem adotando de uns tempos para cá uma técnica que, embora sempre houvesse sido adotada, vem agora sendo utilizada por estas entidades com muito mais vigor. A técnica é simples. É a técnica da acomodação. Olhamos para toda parte e as pessoas estão literalmente acomodadas. Frequentam as suas igrejas, os seus templos, por um condicionamento familiar. Olha, eu vou lá porque a minha família vai, porque é preciso, porque eu fui criado lá, então eu vou lá. E o que acontece? E não, muitas vezes, pelo fato que nós queiramos tomar tal questão como uma pauta de vida. As pessoas até gostam de falar sobre os assuntos da espiritualidade, mas a impressão que fica é que a nossa vida pessoal e íntima nada tem a ver com esses assuntos. Vamos tendo nesses assuntos muitas coisas a discutir, a falar, mas não a viver. Nós falamos muito da espiritualidade, comentamos isso em vários lugares. Quando as pessoas nos perguntam os princípios religiosos, nós batemos no peito e dizemos: eu sou espírita, ou eu sou católico, ou eu sou evangélico, certo? Mas a gente não leva isso a sério, é uma vivência que nós temos que viver. Desta forma, tal dinâmica é que vai fazendo com que essas entidades
perturbadoras que impõem a sua vontade sobre os indivíduos, sobre as comunidades, sobre as sociedades e passam assim a ganhar tempo e espaços. Na realidade, estas entidades percebem que não acreditamos no que ouvimos. Às vezes a gente ignora. Não acreditamos, às vezes, nem no que falamos, no que lemos. E por não crermos, elas vão nos fazendo acreditar que toda essa onda de loucura que se encontra à nossa volta é muito natural. É assim mesmo. Tem que ser assim, vai ser assim. Então nós nos acomodamos com tudo isso. Ademais, fazemos o que todo mundo faz, sem pensarmos se está certo ou se está errado. Ah, fulano faz, eu vou fazer. Ciclano faz, eu também vou fazer. Nós vamos assim, caminhando como se fosse aquele gado que segue aquele caminho. Mas nós não analisamos nas coisas que nós vemos se está certo ou se está errado. Todas essas coisas. Vamos buscando assim desculpas acomodativas, justificativas que não justificam. E o quadro das perturbações no mundo vai se ampliando. Ficamos cada vez mais frágeis, cada vez menos capazes de tratar estas questões vitais para a nossa mente, para o nosso equilíbrio e para a nossa realidade como seres humanos, como filhos de Deus, que somos destinados à perfeição, ao avanço moral, ao crescimento intelectual e ao aprimoramento espiritual como alvo final da nossa vida, da nossa existência. Assim, é necessário trabalhar algumas questões ligadas ao problema grave das obsessões, para que possamos nos aperceber o quanto se vem espalhando tudo isso em proporções geométricas. A influência das entidades negativas, gerando sérias obsessões. Porém, grande número de indivíduos na Terra ignora o que vem a ser isso. E como isso acontece? Entregando-se inertes, incapazes, fragilizados nas mãos de entidades negativas. E o mundo vai encontrando cada vez maior contingente de suas criaturas assinaladas
por prisões obsessivas. E curiosamente, vem aumentando assustadoramente o número de igrejas romanas, evangélicas, de todos os tipos e de todas as propostas, de todas as nomenclaturas, e também o número de casas de cunho espiritualista. Com isso, percebemos que as pessoas se encontram cada vez mais arruinadas e desiludidas. Nunca se viu no mundo tanta droga, tanta dependência química, tanta prostituição pessoal, tanta criminalidade, tanta pedofilia, até nos meios religiosos. Os templos religiosos, de todas as matizes, crescendo muito em números, em quantidade, e o cristianismo minguando em qualidade de cristãos. As palavras do Cristo, o que Jesus veio nos trazer, está simplesmente arquivado em determinados lugares, e nós não paramos para ouvir as mensagens do Mestre Jesus. E quando ouvimos por ouvir, sem analisar o conteúdo de cada mensagem. E as pessoas preocupadas com as coisas banais, nos seus templos de fé, até mesmo dentro dos meios espíritas. Mas não com a alma eterna, não com os filhos de Deus, que todos somos. Isso vai dando margem a que o processo perturbador se amplie com a sede de ganhar, de poder, de dominar consciências, de ampliar o quadro de pessoas perturbadas, atormentadas, descompostas, mesmo que elas estejam empunhando o estandarte da fé. A partir daí, o que nos cabe fazer diante dessas realidades que nós constatamos, que estamos vendo diariamente nas famílias, na sociedade e nos arraiais da fé? O que está acontecendo, afinal? Como nós podemos fazer frente a isso? Como fazer face a esta loucura, a essa onda translocada, com todo o conhecimento que a veneranda doutrina espírita nos propicia? Pois que ela é clara, ela é uma doutrina objetiva,
é uma doutrina de luz, de paz e de amor. Allan Kardec, no livro dos Espíritos, a partir da questão 96, trata de nos esclarecer a respeito das ordens dos espíritos, a natureza dos espíritos e suas classificações. Kardec nos fala dos espíritos, mostra-nos espíritos celestes, espíritos puros e espíritos medianos, aqueles que estão na busca da própria melhoria, com maior consciência. E depois de uma série de classificações, quem quiser ver está no livro dos Espíritos. Vamos então aos espíritos malévolos, burlões e pseudo-sábios, revelando-nos as peculiaridades de cada uma das classificações. Nessas classificações, ele nos permite perceber os níveis, as graduações em que os espíritos se encontram no mundo espiritual, como na Terra, encarnados. Ele nos afirma que essas classificações, quanto à natureza moral dos espíritos, não são absolutas. Não significa que aqueles espíritos estarão sempre na mesma condição, mas muitos estão no intercurso, transitando de uma classe para outra, ou de uma ordem para outra, nunca de uma forma regressiva. É uma classificação que nos permite avaliar os tipos morais de entidades espirituais que nos rodeiam. Diz-nos o codificador que os mundos visíveis e invisíveis se penetram e alternam mutuamente. Achamos-nos em um mundo com duas dimensões gerais. Uma dimensão onde estamos nós, os encarnados. A outra onde se acham os desencarnados. Mas cada uma dessas dimensões às quais me refiro constitui um mundo só, em dois estados diferentes. Logo, estamos vivendo na mescla com os desencarnados que estão ao nosso redor, de modo que é muito difícil separarmos espíritos encarnados e desencarnados. Como eu disse, eles estão entre nós, se entrelaçam.
há muitos encarnados presos eventualmente aos desencarnados. E há muitos desencarnados presos mentalmente aos encarnados, como se fosse um visco invisível. A nossa vida no mundo é assinalada por essas interseções entre os chamados mortos e os chamados vivos. Dessa forma, vamos analisar. Tolas são aquelas criaturas que imaginam que pendurando algo no pescoço afastam o espírito, ou botando um dente de alho atrás da orelha, ou uma bolsinha de pano com alho dentro, grudado no nosso corpo, ou uma figa de guiné, ou um galho de arruda atrás da orelha, ou uma ferradura pendurada atrás da porta, para afastar os espíritos. Acreditamos ainda hoje que se vestirmos uma roupa branca, vamos fechar o nosso corpo. Fecha nada. Abre mais. Essa é a verdade. Pois não há cor que os amedronta e os afasta. O espírito que se afasta porque tomamos um banho de erva é porque não gostou do cheiro. Mas depois ele volta para continuar fazendo o que ele precisava fazer, o que ele desejava. Na verdade, eles até gargalham de nós. Eles se divertem com tudo isso. E ainda pensam, além de ser encarnado, é bom. Só existe uma coisa que tanto aproxima como afasta o espírito de nós, é a nossa conduta moral, nossa vida mental. É aqui o que nós pensamos, o que nós emitimos, é isso que afasta as entidades negativas. E lembremos que a obsessão é um estado de sintonia da nossa mente com as mentes desequilibradas. Então, nós começamos a perceber que essa relação dos encarnados com os desencarnados não é uma coisa que só existe para os espíritas. É, na verdade, uma realidade do mundo. E muitas pessoas não têm a mínima noção de tudo isso.
vezes até pensa, bom, eu vou lá na Casa José de Mococa, vou assistir, vou tomar um passe, e já fico boa. Logo eu vou para casa, livre de tudo, o espírito ficou lá mesmo, a espiritualidade recolheu. Será? Ou às vezes vou assistir uma desobsessão. Porque quando eu assisto a desobsessão, as entidades de luz afastam essas entidades e trazem elas para ser doutrinadas. Será mesmo que isso acontece? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas tem casos em que as pessoas vêm, assistem a desobsessão, não muda o pensamento e a entidade está lá na esquina, esperando. Vem, meu amigo, vamos continuar a nossa trajetória. É isso que acontece. Imaginam muitas pessoas que por força das afirmativas teológicas de muitas crenças, que quem morre vai para o inferno, quem morre vai para o céu, quem morre vai. Não, meus amigos, quem morre está aqui, entre nós na terra. Quem morre fica bem ou fica mal, depende do estado do espírito que deixou o corpo de matéria. Se compreendemos que é o mesmo mundo distribuído em duas dimensões gerais, quem morre não vai. Quem morre está aqui, está entre nós na terra. E segundo Emmanuel, nós andamos nas ruas e nós nos acotovelamos a essas entidades negativas a todo momento. Se é alguém que desencarnou e ficou bem, essa entidade, esse espírito, conhecendo a espiritualidade, ele nos impulsiona para o bem, nos influencia para o bem. Se é alguém que desencarnou e ficou mal, quando chega perto de nós, ativa aquele lado maldoso, aquelas influências negativas que ainda trazemos dentro de nós, nos fazendo muitas vezes a nos sentir mal. Agora, quem foi que disse que quem morre não volta? E que fica dormindo? A gente ouve muito isso. Vai ficar dormindo por toda a eternidade. Quem dera. Tem um bocado de gente, uma brincadeirinha, hein? Tem um bocado de gente que gostaríamos que dormisse muito bem. Daríamos até uma maracujá antes de desencarnar, para depois fazer efeito durante muito tempo. Mas podem ter certeza
volta. E como volta? E por quê? Agora não tem corpo, essas entidades elas não têm mais o corpo de matéria. Não tem os limites que a matéria lhes impõe. E voltam com os maiores poderes. Quando encarnado, se eu não abrisse a porta da minha casa para aquela visita indesejada, ela não entrava. Certo? Eu chamaria a polícia e ela seria amedrontada. Mas agora, quando desencarnado, chama-se a polícia. A pessoa se sente perturbada, às vezes sabe que tem alguém por aí, chama a polícia. E o espírito ainda interfere na mente do policial. Que nos pode agredir e nos pode fazer impropérios, dizer impropérios, achando que nós estamos loucos. Simplesmente não dá importância ao que dissemos. Influenciado por aquele visitante invisível. E como agora ele se encontra invisível, ele entra no nosso lar, nós queiramos ou não, permitindo ou não, ele entra a hora que ele quer. Depende do nosso ambiente familiar, depende da nossa conduta, como já disse, depende daquilo que nós fazemos. Nós atraímos determinadas entidades dentro da nossa casa. Pois somente só uma coisa, veda a nossa moradia. Só uma coisa. Veda a nossa moradia dessas entidades nocivas. É a nossa vivência. É como nós vivemos. De que forma? Qual é o pensamento que nós emitimos? Eu estudo. Eu faço evangelho. Eu faço prece. Ah, mas eu faço prece. Toda noite eu fico, Pai nosso que está no céu, santificado. Não. Quando eu falo prece, pensando nas palavras que eu estou dizendo, para que nesta prece eu entre em comunhão com a espiritualidade superior. É dessa forma que nós precisamos fazer. A energia que nós criamos no nosso ambiente, isto sim, se converte em verdadeira rede impeditiva da presença de espíritos malsãos. Na Terra, quando não caminhamos para a luz, a nossa tendência é ficarmos ali, naquele patamar das sombras, junto a essas entidades que se divertem gostosamente das nossas atitudes e fazem da nossa vida o que querem. Nas horas difíceis,
que todos nós temos as nossas horas difíceis. Entremos em sintonia com a divindade, com o Mestre Jesus, para saber o que nós podemos fazer, para que esta espiritualidade maior possa nos orientar o que nós devemos fazer. Mas muitas vezes nós achamos que são pensamentos bobos e que nós não damos ouvido às entidades de luz. Agora, eles não podem tomar atitudes por nós. Nós temos que ter um discernimento do que é certo e do que é errado. Se buscarmos a orientação superior, nossa vida será completamente diferente. Não estaremos envoltos por obsessores, nem se quiséssemos, pois estaríamos sendo guiados pela inspiração superior. Nós temos no mundo espiritual espíritos que nos orientam, espíritos que esperam que nós nos despojemos das imperfeições que ainda nós trazemos dentro da nossa alma e que nós possamos trilhar este caminho da evolução, que nós possamos seguir essa meta. É isso que eles querem de nós. Esses espíritos que nós temos do outro lado da vida são os nossos familiares queridos, que nos orientam, que tentam intuir as nossas mentes para o melhor. Mas nós não fazemos isso. Nós vamos deixando a nossa mente devagar por uma série de questões. E às vezes é interessante isso, que às vezes nós dizemos assim: olha, mas o meu familiar, o meu pai, minha mãe, minha tia, minha avó, meu marido, que está do outro lado da vida, está numa condição melhor do que eu. Então, ele vai me ajudar. Ele vai, se nós oferecermos condições para que eles nos ajudem. Se nós não oferecermos condições, nós não teremos condições para que eles possam estar ao nosso lado. E se nós nos deixarmos influenciar por estas entidades negativas, esses amigos, os nossos familiares, eles se afastam e aguardam o momento da nossa maturidade espiritual para vir nos buscar novamente, para que nós possamos trilhar este caminho, para que nós possamos compreender que nós estamos aqui na Terra, encarnados, não é por acaso. Nós assumimos um compromisso do outro lado da vida. E este compromisso é de fazer primeiramente a nossa reforma interior, para depois, com essa reforma, auxiliarmos aos nossos semelhantes. Porque nós aprendemos que ninguém dá daquilo que não tem. Se eu não tenho amor, se eu não tenho conhecimento, eu não posso transmitir, porque eu não tenho. Então vamos trabalhar para isso. E assim, nós vamos vigiar os nossos sentimentos, pensamentos, porque nós deixamos que o nosso pensamento vá nas coisas ruins, nas influências, que às vezes até dentro de uma casa espírita,
nós deixamos que o nosso pensamento se deixe influenciar por algumas entidades infelizes, achando que pelo fato de estarmos aqui dentro, nós estamos livres. Mas se eu estiver com o meu pensamento negativo, as entidades nada podem fazer, certo? Eu tenho que trabalhar para isso. Então nós devemos vigiar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas palavras na relação com o outro. E com todos aqueles que estão sempre à nossa volta. Porque o que nós pensamos, o que nós emitimos, esse pensamento, ele é uma energia, ele é uma vibração. E se eu emito um pensamento negativo, esse pensamento volta para mim. Então o que eu mando, volta. Por isso que nós temos que vigiar os nossos pensamentos. Nós não nos consideremos vítimas, porque não somos. Porque nós podemos estar muitas vezes sendo algoz, sem perceber. Portanto, estudemos o Espiritismo. Estudemos essa doutrina maravilhosa dos Espíritos, para buscar o esclarecimento para nós, para que nós tenhamos condições de ser acolhidos por essas entidades de luz, de paz e de amor. E não nos deixemos levar por tolices que nos influenciam, nos levam até essas entidades infelizes. Dediquemo-nos ao estudo, mas não queiramos saltar de aprendiz a mestre, pois o mestrado no Espiritismo só se realiza no plano espiritual com aquelas entidades iluminadas. Na Terra, somos todos aprendizes, com maior ou menor grau de conhecimentos e experiências. Lembremos das palavras do maior mestre, Jesus Cristo, que diz: pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Muita paz.